Fazenda da Cachoeira, distrito de Ilhéus, município de Barbacena, Minas Gerais, 1903. Na manhã seguinte, a notícia do desaparecimento já havia se espalhado pelas redondezas, e isso em uma época em que as notícias viajavam apenas de boca em boca. Mesmo assim, pessoas começaram a chegar, vindas de várias direções, para ajudar nas buscas. Contam que durante vários dias a movimentação na Fazenda Cachoeira foi intensa. Mais de 100 pessoas se reuniam diariamente ao redor da fazenda, homens a cavalo, trabalhadores, vizinhos, famílias inteiras, até forças policiais de Barbacena vieram ajudar, todos procurando por Osório. A movimentação era tão grande que as despesas da fazenda mudaram completamente. Preparavam comida todos os dias para alimentar aquela multidão. Enquanto as buscas aumentavam, crescia também o medo de que uma tragédia pudesse ter acontecido. Os dias passaram e as buscas começaram a enfraquecer. As matas, os córregos e os caminhos já haviam sido percorridos, mas nenhum sinal de Osório aparecia. E pouco a pouco, a esperança começou a dar lugar às suspeitas diante do desaparecimento. As investigações começaram a ganhar outro rumo. Havia, na região, um homem chamado Eduardo Moreira Vargas, sobrinho do coronel José Narciso e pessoa muito próxima da família. A relação entre os dois era de grande confiança, pois ele era padrinho de batismo de Carlota, filha do casal. Os registros da época mostram que o batizado aconteceu na capela de Nossa Senhora da Conceição do Padre Gaspar, em São José del Rei, atual Tiradentes, Minas Gerais. Naquela época do desaparecimento de Osório, Eduardo Vargas ainda não ocupava oficialmente o cargo de delegado. Ele era tenente da Guarda Nacional e participava das diligências e buscas relacionadas ao caso. Anos depois, viria a ser nomeado delegado em Ibertioga, mas seu nome acabou ficando profundamente ligado às investigações sobre o desaparecimento de Osório. E a partir daquele momento, as buscas começaram a ganhar um caráter cada vez mais oficial. O desaparecimento do menino já não era visto apenas como uma tragédia familiar, mas como um mistério que precisava ser esclarecido. Com o passar do tempo, as buscas começaram a dar lugar às versões, e cada pessoa parecia ter uma explicação diferente para o desaparecimento de Osório. Entre as versões que surgiram, uma das mais marcantes era a do redemoinho. Algumas pessoas acreditavam que o fenômeno surgido naquela tarde estivesse ligado ao desaparecimento de Osório. Essa história atravessou gerações. Minha mãe, filha de Juca Narciso, cresceu ouvindo esses relatos e dizia que muita gente da época carregava
verdadeiro medo daquela versão. Mesmo hoje, ainda existem pessoas que demonstram desconforto quando o assunto é lembrado. Na época, qualquer fenômeno daquele tipo acabava sendo chamado de redemoinho. Hoje, talvez pudesse ser descrito como um vendaval, uma tromba de vento ou até algo semelhante a um pequeno tornado. Mas para as pessoas daquele tempo, aquilo parecia sem explicação. Outros diziam que o menino poderia ter caído na manga dos porcos magros. Aqueles animais eram criados praticamente soltos em grandes áreas de mato, alimentando-se de raízes, restos e tudo o que encontravam. E essa hipótese assustava profundamente a região. Outra versão era de que Osório tivesse sido levado por grupos de ciganos que frequentemente passavam por Ilhéus, hoje Padre Brito, e montavam barracas nas proximidades. Mas havia ainda uma suspeita mais inquietante. Diziam que um morador da região teria encontrado o menino perdido e decidido escondê-lo para tentar conseguir dinheiro. Segundo os relatos, o movimento das buscas acabou assustando o homem e ele teria fugido, levando a criança para destino ignorado. Com o tempo, surgiu então o nome de uma propriedade conhecida como Fazenda das Bandeirinhas. Ela ficava nas proximidades de Ibertioga e José Narciso decidiu investigar pessoalmente. Conta-se que ele teria ido até a fazenda disfarçado de comprador de café. Chegou no final da tarde, pediu pouso e aguardou a madrugada. Quando todos dormiam, levantou-se silenciosamente e passou a procurar pelos cômodos da casa, mas acabou sendo surpreendido pelo proprietário. José Narciso, então, precisou explicar que procurava pelo filho desaparecido. O dono da fazenda negou tudo, disse que não havia criança alguma ali. Mesmo assim, permitiu que José Narciso observasse a casa. E foi então que ele entrou em um quarto onde havia uma mulher estranha, sentada sobre um pilão, sempre de costas. Ela usava uma saia extremamente larga. E José Narciso nunca esqueceu que uma criança poderia facilmente estar escondida ali. Pouco depois, foi retirado do quarto e jamais conseguiu descobrir se aquela suspeita era real ou apenas mais uma sombra da história de Osório. Também surgiram relatos ainda mais sombrios nas proximidades de Montevidéu. Algumas pessoas falavam sobre uma comunidade negra isolada que realizaria rituais e práticas espirituais. E em meio ao medo, houve quem espalhasse que crianças brancas poderiam ser usadas nesses cultos. E assim, o desaparecimento de Osório passava a alimentar cada vez mais rumores, medos e histórias difíceis de separar da realidade. Enquanto o povo espalhava versões, as autoridades começavam a seguir outro caminho. No próximo capítulo, as investigações avançam, suspeitos seriam presos e o mistério de Osório ganharia novos desdobramentos. Inscreva-se no canal,
e compartilhe esta história, para que a memória de Osório não seja esquecida.